Olá, pessoal! Como é que vai? Tudo bom? Meus queridos, olha, eu estou aqui para a gente fazer um comentário, né? Dessa questão super interessante, que é uma questão da prova da AFA 2009 de espelhos esféricos. A questão, ela é até simples, mas eu tenho umas coisas muito interessantes para falar sobre ela, mesmo sendo uma questão simples. Professor, cadê o enunciado? Ela daí, vai, cadê o enunciado? Bom, vou te mostrar o enunciado para você poder ler comigo e na sequência a gente vai analisar. Escuta essa daí, olha. Bom, considere um objeto AB perpendicular ao eixo óptico de um espelho esférico gaussiano e a sua imagem A', B' conjugada pelo espelho. Movendo-se o objeto AB para outra posição P em relação ao espelho, uma nova imagem é conjugada, de tal maneira que o aumento linear transversal passou a valer 2. Nessas condições, quanto é que vale o novo P, entendeu? Então, o lance é isso daí. Ele está querendo saber, ó, quanto é que vale, né, o novo valor do P. Professor, e como é que vai ser esse lance aí? Pronto. Então, veja só, aqui, ó, eu tentei fazer um esboço, né, ó, desse desenho, coloquei aqui o objeto, coloquei aqui a imagem, do mesmo jeito que ele desenhou, né? E aí, pessoal, aqui, ó, eu estou tentando fazer aquele... Todo mundo já estudou aquelas construções, né? Que a gente estuda nas aulas de espelhos esféricos, né? Ó, coloquei o objeto, e aí? Raio que incide paralelo. Reflete-se passando pelo foco, né? O novo, né? Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. Raio que incide passando pelo foco, reflete-se paralelamente ao eixo principal. Pronto, aqui que eu estava falando, olha. Supondo que aqui é o objeto e que aqui é a imagem. Bom, todo mundo se lembra daquela famosa equação? Eu vou escrever aqui de novo, que eu vou afastar um pouco mais para a esquerda, né? Essa famosa equação dos pontos conjugados, né? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Bom, galera, essa daqui desde que você nasceu, né? Quando o doutor deu aquele tapinha na sua bunda, você, na hora que você chorou pela primeira vez, você já falou essa equação 1 sobre F, né? Que é super manjada, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui alguns valores. Por exemplo, um valor que eu sempre penso, que eu acho que fica fácil, né? Porque a gente, claro, a gente quer trabalhar com números inteiros, né? Eu sempre penso naquele famoso 6 em paralelo com 3. Sabe quando você tem associação de espelhos planos? 6 em paralelo com 3. O produto sobre a soma, né? Ó, 2, né? Ó, que é a mesma coisa que você fazer o quê? Ó, 1 sobre a resistência equivalente, não é isso? Ó? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Só que tem resultados que a gente já sabe decorado, né? Por exemplo, 3 em paralelo com 6, eu já sei que é 2, ó. Então, eu vou então imaginar que a distância focal é aquele 2, ok? O P, distância do objeto até o espelho, vale 6. E o P', então, seria o 3, ó. Ah, por isso que o danado botou 6 e 3, né? O P é 6, o P' é 3, o produto sobre a soma vai dar 2. Eu me lembrei daqueles números que a gente até já sabe decorado, não é isso? Pronto, galera. Aí aqui, ó, você pode facilmente fazer o quê? Você pode calcular aquela famosa ampliação linear transversal, né? Que tu se lembra que é menos P' sobre P, né? Não, isso aqui é muito fácil, né? Não, pois é, isso aqui é super tranquilo. Menos P' sobre P, eu tô fazendo isso porque eu quero te mostrar um negócio, tu vai gostar, ó. Renata, e como é que ficaria menos P' sobre P? Menos 3 sobre 6, ó. Menos 3 sobre 6. Portanto, tá dando o quê? Menos 1/2. O que significa menos 1/2? Menos 1/2 significa o quê? Menos quer dizer invertida. E 1/2 quer dizer o quê? 2 vezes menor, né? A imagem é 2 vezes menor do que o objeto. Pronto. A imagem é 2 vezes menor do que o objeto. Mas olha só uma coisa que eu acho interessante, né? Uma coisa que eu acho interessante, cara, é você se tocar do seguinte, ó. Tu se lembra do princípio da reversibilidade dos raios? Segundo o princípio da reversibilidade dos raios, eu posso inverter
todos esses raios, ó, eu posso inverter o sentido de todos eles, não posso, não? Ah, e é, ó, é. Então, quando você inverte o sentido dos raios, é como se a imagem passasse a ser o objeto e o objeto passasse a ser a imagem. Por exemplo, ó, professor, se eu considerar que esse aqui é o objeto, ó, se você considerar que aqui é o objeto, ó, aí é só você inverter todos esses raios, ó. Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. O outro, raio que incide passando pelo foco, reflete-se paralelamente ao eixo principal. Se esse for o objeto, tá, essa daqui vai ser a imagem. Pelo princípio da reversibilidade dos raios. E se você parar para pensar, meu amigo, a própria matemática dessa parte aqui, ó, ela reconhece esse princípio. Porque o que vai acontecer é que se o objeto agora vai ser a imagem, e se a imagem vai ser o objeto, você vai simplesmente trocar o P com o P'. Ah, Renato, o P agora é o 3. O P agora é o 3, ó. E o Pelinha agora é o 6, ó. E o Pelinha agora é o 6. Obviamente que não vai mudar nada ali, né? A equação de Gauss, ela consegue, né, ó, entender muito bem o princípio da reversibilidade ali, ó. Mas claro que o que vai acontecer então era o seguinte, ó. Se por acaso, né, ó, o objeto antes tinha uma altura 2x e a imagem tinha uma altura x, ó, a imagem era a metade do tamanho do objeto, daquela primeira vez, né? Mas agora, cara, a coisa vai inverter, ó, literalmente, ó. Por quê? Porque você não trocou o P com o Pelinha? Isso. Você acabou de me dizer, mas que você trocou o P com o Pelinha. Então, agora, em vez de ficar menos 3 sobre 6, professor, aí vai ficar o quê? Menos 6 sobre 3, ó. Menos 6 sobre 3. Menos 2, menos 2. Aí o que significa? O que significa é que quando você usa essa ideia do princípio da reversibilidade, claro que a ampliação agora vai ser o inverso de antes, né? Antes era menos 1/2, agora é menos 2. Ou seja, quando você considera que esse é o objeto e essa é a imagem ela tem a metade do tamanho do objeto. Mas se você considerar que esse é o objeto, ó, e essa é a imagem agora é 2 vezes maior do que o objeto. Por isso que da primeira vez, ó, a ampliação era 1/2, porque o 2x se transformava em x, né? Agora a ampliação passou a ser 2. O x se transformou em 2x. Então, é muito interessante você perceber que a equação, que o princípio da reversibilidade dos raios, ele já está, digamos assim, subtendido, né, na equação dos pontos conjugados do Gauss, né? Caraca, mano! Então, ó, quando você vê a figura dessa questão, observe a figura dessa questão, ó. Você percebeu que o objeto, ele tem 2 quadradinhos de altura e a imagem só tem um quadradinho, ó. Ah, mancha, tu tá se tocando disso? Professor, eu vi. Foi o que eu fiz aqui, ó. O objeto tem 2 quadradinhos e a imagem tem quanto? Um quadradinho. Ou seja, a ampliação, ó, é 1/2. A ampliação, nesse caso, é 1/2. Tudo bem, menos 1/2, né? Porque ela é 2 vezes menor do que, né? A imagem é 2 vezes menor e invertida. Então, menos para dizer que é invertida. E 1/2 para dizer que é 2 vezes menor. Só que na pergunta do cara da AFA, ele disse assim, ó, eu quero pegar o objeto e mudar de posição para que a ampliação, que eu estou vendo claramente que era 1/2, eu quero que ela passe a ser 2. Aí o que a pessoa vai se tocar? Rapaz, a pessoa vai se tocar do seguinte, ele quer que a ampliação inverta. Meu amigo, para a ampliação inverter, ele deve estar querendo trocar o P de posição com o Pelinha.
Ele está querendo trocar o objeto de posição com a imagem. Mas é como se isso era o objeto e essa é a imagem. Agora ele quer que esse seja o objeto e essa daqui seja a imagem. Então, só pelo fato de a ampliação inicial ser um meio, vamos lá, em módulo, e depois ele quer que ela passe a ser 2, aí a pessoa já se tocou, macho. É só trocar o P com pelinha. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria que você percebesse nessa questão. Se você troca o P com pelinha, você basicamente inverteu, que o objeto passou a ser a imagem e a imagem passou a ser o objeto, entendeu? Tá, tô entendendo. Tu entendeu isso daí, né? E aí, pessoal, aqui uma coisa que você está percebendo, ó, é que a distância do objeto até a imagem nessa construção, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Eu ainda não sei cadê o espelho nesse desenho, tá bom? Mas eu posso fazer uma solução puramente analítica. Puramente, porque eu vou dar duas soluções. Eu vou dar ali a solução analítica, ou seja, só com fórmula, e eu vou dar uma solução geométrica. É sério mesmo? Eu vou dar uma solução geométrica. Eu vou já te mostrar aonde é que está o espelho, aonde é que está o foco. Mentira. Por isso que eu fiz esse desenho, né? Sim, professor. Pois então, vamos lá. Então, uma coisa que você, né, lembra daquela construção ali, ó, aquela construção tá tão cheia, né? Tá tão saturada, né? Que eu vou trazer aqui de lado aqui, ó. Pronto. Uma coisa que você está percebendo é o seguinte, ó, a distância do objeto até a imagem nessa figura dele, ó, é 3 quadradinhos, né, ó? Professor, daqui para cá, ó, a distância do objeto até a imagem é 3 quadradinhos. Só que você tá vendo que daqui para cá, né, aquele famoso P, né? E daqui para cá é aquele famoso P'. Então eu vou fazer analiticamente, eu vou fazer aqui analiticamente pela fórmula mesmo, né, professor? Pronto. Então você já está vendo como é que você vai relacionar o P, o P' e a distância do objeto até a imagem. Pô, eu vou dizer que o maior menos o menor vale quanto? O maior menos o menor vale 3, ó. Moral da história. P menos P' vale 3. O maior menos o menor. Tu tá vendo que o P é maior do que o P', né? E ambos são positivos, né? O P e o P', porque o objeto é real e a imagem é real, né? Então, eu já estou vendo que P menos P' vale 3. Tá. P menos P' nessa figura vale 3. E se você olhar a ampliação, aí é aquele negócio que eu te falei, ó. A imagem, ela tem um quadradinho de altura e o objeto tem 2 quadradinhos de altura, né? Então, essa imagem, se você fizer aquele famoso ampliação é I sobre O, o problema desse I sobre O, né, é que depois você tem que ajustar o sinal, ó. A altura da imagem dividido pela altura do objeto, um quadradinho dividido por 2 quadradinhos, né, ó, vai dar 1/2. Professor, mas eu vou botar mais 1/2 ou menos 1/2? Você vai botar menos. Por quê? Porque é invertida. A ampliação, quando é invertida, ela tem que ser menos 1/2, né? Então, pronto, professor, já estou entendendo que a ampliação é menos 1/2. 1/2 quer dizer o quê mesmo, hein, professor? Que eu não estou me lembrando. 1/2 quer dizer 2 vezes menor, né? Quem? A imagem, né? É 2 vezes menor do que o objeto. Se fosse 2 vezes maior, era 2. 2 vezes menor, é 1/2. Se for 3 vezes maior, a ampliação é 3. Se for 3 vezes menor, é 1/3, entendeu? Tá. E aí, então, aqui é 2 vezes menor, e esse menos é só para dizer que é o quê? Que é invertida, que a imagem é invertida, por isso que tem esse menos, entendeu? Invertida e 2 vezes menor. Pronto. Então, se a ampliação é menos 1/2, aí eu vou poder dizer o quê? Que a ampliação é menos 1 vezes o P' sobre o P, né? Essa matemática aqui, eu sei que para vocês ela é super tranquila, né? Então, vai ficar aqui menos 1/2 é igual a menos 1 vezes o P' sobre o P. Pronto, multiplica em cruz. Tu vai encontrar o quê? Professor, estou encontrando que P é igual a 2P'. Pronto, você está encontrando que P é igual a 2P', né?
E aí você tem um sistema, P é igual a 2P', e P menos P' é 3. Pronto. Como é que tu resolve? Cara, pega esse aqui e substitui no outro, ó. Onde tiver P, coloca 2P', vai ficar 2P' menos P' igual a 3. 2P' menos P' igual a 3, né? E aí, P' igual a 3, ó. Ah, tá, 2P' menos P' igual a 3. P' igual a 3. Então, na hora que você descobre que o P' vale 3, né? Ah, tá. Na hora que você descobre que o P' vale 3, como o P é 2P', é o dobro. Ah, então o P que é 2P', então o P vai valer 6, né? Então o P vai valer 6. Então eu descobri que o P vale 3, que o P' vale 6, e estou fazendo então a solução analítica. Aí o camarada no enunciado, tu lembra do enunciado? Professor, mais ou menos. Vê aí o enunciado, ó. O cara no enunciado, ele está dizendo para você, ó, que a ampliação no começo, ela era 1/2, porque eu estou vendo no desenho, e ele quer que ela passe a valer 2. Meu amigo, se ela vai passar de 1/2 para 2, ó, né? Qual é aquela pista que eu te dei? Cara, se ela vai passar, né? Deixa eu te mostrar aqui minha lousa, ó. Se ela vai passar de 1/2 para 2, cara, se ela vai inverter, ó, tu sabe que 2 é o inverso de 1/2. É porque você trocou o P' com o P, ó. Ah, você trocou o objeto de posição com a imagem, entendeu? Você levou o objeto para a posição da imagem e agora, né, a imagem vai ficar na posição do objeto, entendeu? Então, o meu colega estava perguntando no chat, professor, P menos P' é constante? Nessa questão, P menos P' pode mudar? O que vai acontecer, cara? Né? É que eu descobri o P e descobri o P'. Tá, mas o cara tá querendo que a ampliação inverta. Então, para a ampliação inverter, o que eu vou fazer então? Para a ampliação ficar o inverso de antes, então, basicamente, essa daqui é na situação original. Aí, na nova situação, o P vai passar a valer quanto? O P vai passar a valer o 6, ó. Ah, tá. E o P' vai passar, né? O P, troquei, né? O P vai passar a valer 3. Porque eu tô trocando, ó. E o P' vai passar a valer 6. Pronto. Se eu inverter, quem é o P passou a ser o P'. Quem era o P' passou a valer o P. Basicamente, a ampliação que era 1/2, vai passar a valer o 2 que ele quer. Isso, a ampliação vai passar a valer o 2 que ele quer. Então a questão está perguntando quando eu mover o objeto, ora, mover o objeto é o que vai acontecer, ó, quando o P, que era 6, ó, passar a valer 3. Pronto, você moveu o objeto. Aí a pergunta dele é, qual é o novo valor do P? O novo valor do P é 3. Ah, tá. Então, se a pessoa já soubesse esse lance de que o princípio da reversibilidade permite trocar o P de posição com P', ah, tá. E que isso vai fazer com que a ampliação fique o inverso do que ela era antes, aí a pessoa já ia se ligar nesse lance, entendeu? Né? Então, fazendo aqui, ó, analiticamente, a gente conseguiu, né, professor? Conseguiu, então. Né? Então, foi aí que a pessoa se tocou que, uma vez que você achou o P e o P' inicial, era só trocar de papel. Quem é o P passaria a ser o P', e quem era o P' passaria a ser o P, entendeu? Tá, Renato. Mas, professor, e o senhor disse que daria para também ter feito assim, graficamente, por esse desenho? Pois é, cara, é um negócio super legal que você consegue também fazer a análise, encontrar o P e o P' graficamente nesse desenho. Como? Vamos lá. Como, né? Olha só. Tá, professor, diz aí, diz aí. Pronto, ó. Nessa construção que a gente faz, né, ó, claro que a construção tinha que estar perfeita, né, professor? A construção tinha que estar perfeita, né?
Mas vamos lá, eu vou fazer aqui o esboço dela. Essa parte analítica, né? Essa parte analítica eu acredito que eu posso apagar, né? Pode, professor, o senhor pode apagar, né? Tal, isso, né? Então, uma coisa que você percebe bem, ó, é o seguinte. Olha só umas coisas que você consegue achar aqui, ó. A partir desse desenho, certo? Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco, não é isso? Raio que incide passando pelo foco, reflete-se paralelamente ao eixo principal. E, pessoal, tem aquele outro que eu não utilizei, que é assim, ó. Raio que incide passando pelo vértice, reflete-se simetricamente, ó, em relação ao eixo principal. Como é, professor? Simetricamente, né? Reflete-se simetricamente, ó, em relação ao eixo principal. É o que esse daí? Esse ângulo igual a esse, ó. Raio que incide passando pelo vértice. Reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, o que que eu vou fazer? Cara, como é que eu faço aqui o desenho, para eu construir esse raio, ó? O raio que incide passando pelo vértice. Ou seja, eu preciso que esse alfa seja igual a esse alfa. Eu preciso que esse alfa seja igual a esse alfa. Então, cara, o que que, né? Esse alfa é igual a esse alfa, e esse raio passa na cabeça da imagem, ó. Meu amigo, eu não sei se tu percebe, né, ó, mas diz aí. Se eu pegasse esse objeto, ó, se eu pegasse essa imagem e eu rebatesse ela simetricamente para cima, pega essa imagem que tem a altura x, ó, e rebate simetricamente para cima, tá? Como esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, esse x, ó, ele cabe perfeitamente aqui em cima, esse x, ó. Né, ó, alfa igual a alfa, esse x, ó, cabe lá em cima. Né, olha, Então significa, pessoal, que eu posso então fazer o seguinte, ó. Pega essa imagem, joga ela para cima, ó. Tá aqui a imagem rebatida, ó. Então, se eu ligar da cabeça do objeto, ó, passando pela cabeça da imagem rebatida, onde essa linha cruzar o eixo principal, vai ser o vértice do espelho esférico. Onde essa reta, ó, cruzar o eixo principal, eu vou achar o vértice. Ou seja, eu teria que pegar uma régua e eu ligaria desse ponto, passando em cima desse, para ver no prolongamento aonde é que ele iria passar, né? Mas aí, professor, então como é que tu vai fazer? Bom, já que eu não tenho um poder de fazer uma régua, né, super precisa, eu vou me tocar o seguinte, ó, se eu ligasse uma reta passando por essa cabeça e passando por essa cabeça, quando essa reta continuasse, onde é que ela vai cruzar aqui, professor? Esse eixo. É só tu entender que a condição para o alinhamento desses pontos é a semelhança de triângulo, né? Se quando desce 1, corre 3, se quando desce 1, também corre 3 também, ó. Vai passar bem aqui nesse ponto, ó. A reta que passa por aqui e passa por aqui, passa bem aqui assim, ó. Semelhança de triângulo. Se aqui é 1 e aqui é 3, se aqui é 1, aqui também tem que ser 3, ó. Ah, tá. Eu não vou arriscar fazer a mão livre. O que é que tu acha? Não, professor, se fizer a mão livre, viu? Pois é, mas se fizer a mão livre, eu acho que vai ficar meio, né, ó. Eu vou botar uma réguazinha aqui, ó, só pra, né, já teve tanto trabalho, né, pra gente fazer. Tô ligando, hein? Ah, mas claro que eu me baseei foi na semelhança de triângulo, né, pessoal? Para eu ter certeza que ia passar por ali, ó.
Ah, tá. Eu me garanti foi na semelhança, que eu não sou besta, né? Se aqui é 1, desce 3. Se aqui é 1, desce 3, ó. Moral da história, eu acabei de descobrir, meu amigo, o que é? Cadê o espelho esférico? O espelho esférico, ele tá... Aqui é o vértice dele, ó. Aqui, ó, eu acabei de achar o vértice do espelho esférico. Ele tá nessa posição, ó. Caraca, macho, era isso que eu não tava entendendo. Pronto, eu acabei de achar o espelho esférico, ó. Se você não está entendendo, o espelho esférico tá bem aqui assim, ó. Isso. Tá, professor. E aí? Pronto. E aí, ó, como é que eu faço, Renato Brito, para achar, por exemplo, o foco? Como é que eu faço para achar o foco do espelho esférico, né? Usa aquela propriedade, raio que incide passando pelo foco. Ou seja, se o espelho esférico, ó, galera, tá bem aqui nessa posição, ó. Aqui está o espelho esférico, ó. Agora tu só precisa fazer o quê, ó? Tu vai ligar, tu vai ter que fazer esse raio, ó. Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. Então, ó, se eu ligar paralelo, quando ele chegar no espelho, ó, eu tenho que ligar agora desse ponto ó, até a cabeça da imagem. Professor, até a cabeça da imagem. E aí, como eu sou esperto, né? Eu já fiz esses desenhos aqui, não foi? Eu já fiz de régua. Ah, tá, né? Então eu já sei onde é que vai passar, porque eu já fiz de régua. Depois eu convido você. Pronto, uma posição, uma coisa que seria mais fácil seria esse, ó. Esse aqui, ó. Raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco. Vou desenhar esse, ó. Raio que incide paralelo. Tá aqui ele, ó. E aí, quando eu ligar daqui para cá, ó, tá, ele vai passar do foco ou não vai? Vai. Meu amigo, eu já liguei aqui no meu rascunho, ó. E quando você liga, ele passa bem aqui nesse ponto, ó. Mentira. Esse ponto é o foco. Caraca, mano. E a distância do vértice até o foco é 2, que é a distância focal que eu estava usando, bem aqui assim. Tu se lembra que eu fiz 1 sobre F era 1 sobre P mais 1 sobre P'? Né? Ó. Os valores que estão aparecendo aqui são exatamente aqueles valores que eu tinha te falado. Ó. Qual é a distância do objeto até o espelho? Quanto é o P nessa questão da AFA? O P é daqui para cá. É 6, ó. Caraca, o pior que é mesmo. Quer dizer que eu poderia ter feito graficamente? Poderia. Professor, e cadê o pelinha? Tá aqui o pelinha. A distância da imagem até o espelho. Porque depois que você achou a posição do espelho, cara, aí fica fácil, né? Ó. Renato, cadê o pelinha? Pronto, o pelinha seria daqui para cá. Conta aí, 3 quadradinhos. É só você contar os quadradinhos, ó. 3, ó. E a distância focal, hein? A distância do foco, ó, até o vértice, ó. Né? Tá aí, ó. 2 quadradinhos, ó. A distância focal, 2. Renato Brito, e o centro, hein? O centro, se você liga a cabeça do objeto até a cabeça da imagem, esse raio, ele passa pelo centro, ó. Aqui tá o centro, ó. Porque tem aquela propriedade que diz raio que incide passando pelo centro. E aí, tem aquela propriedade que diz que o raio que incide passando pelo centro de curvatura, né, ó, reflete-se sobre si mesmo. Pronto, ó, ele vem, aí bate, aí ele volta e ele passa aqui em cima. Então, se você quisesse achar o centro, claro que a distância do centro até o foco é igual à distância do foco até o vértice. Você já conseguiria saber que ele está aqui, ó. Tá, mas se você ligar da cabeça de uma até a cabeça da outra, da cabeça do objeto até a cabeça da imagem, ela vai ter que passar pelo centro. Isso daqui também, ó.
Então, graficamente, a gente achou a posição do espelho, né? A gente achou o vértice, o foco, o centro, né? E a gente confirmou que, de fato, né, o P graficamente é 6, o P' é 3, a distância focal 2, né, ó, que eram as nossas suspeitas, né, ó, que eram as nossas suspeitas, entendeu? Oi, Juliana Andrade. A imagem, não. A imagem, não. É o seguinte, Juliana Andrade, essa aproximação que a gente faz para o espelho esférico, o pequeno ângulo de abertura, é porque a gente quer utilizar aquela propriedade que diz raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco, não é verdade? Acontece que aquela propriedade que diz que raio que incide paralelo, reflete-se passando pelo foco, aquela propriedade, na verdade, ó, quando é que ela vai dar certo para qualquer raio? Quando é que ela vai dar certo para qualquer raio, sem precisar de fazer nenhuma aproximação? É só quando o espelho for o quê? Parabólico. Quando o espelho for parabólico, aí eu nem preciso fazer esse negócio de pequena abertura. Não, se for uma parábola, eu posso colocar a abertura que eu quiser. Professor, mas eu quero usar o espelho esférico, mas eu quero usar a propriedade da parábola. Ah, para usar a propriedade da parábola, a propriedade da parábola só vai funcionar para os raios que estiverem bem próximo do eixo principal. Tipo assim, o quê? O primeiro e o segundo raio aqui, ó, que a gente chama de raios para-axiais. Por isso que o ângulo de abertura tem que ser pequeno? Então eu não, já que o meu espelho não é parabólico, ó, esses raios aqui eu não posso usar, e aí o meu espelho esférico, ele tem que ser quase plano, né, ó, quase plano, mas aí eu estou usando as propriedades da parábola, porque eu quero usar as propriedades da parábola, entendeu, Júlia? Então, no fundo é isso, né? No fundo, é isso aí que eu te contei. Pergunta muito boa, a pergunta da Júlia. Então, é exatamente esse lance aí, né? Se o ângulo de abertura é bem pequeno e o espelho se comporta como se fosse um espelho plano, por que a imagem não é igual ao do espelho plano? Aí eu expliquei para ela que a questão é que eu quero usar a propriedade, né, do espelho parabólico. Né? Na verdade, é isso daí, né? Bom, pessoal, essa tática que eu te expliquei aqui, ó, que você pode trocar o P com o P' e o P' com o P, e isso nada mais é do que o princípio da reversibilidade dos raios. Isso daqui, pessoal, tem outras situações em que isso daqui aparece. Então eu vou te mostrar só mais uma, né, para que você diga, puxa, valeu a pena mesmo, ó. Eu realmente entendi o que o Renato queria dizer. Pronto. Mais uma situação em que você vai ver o princípio da reversibilidade funcionando. Por exemplo, né, ó, aqueles valores que são bem bonzinhos de usar. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, né? Ou então, 1 sobre 2, aí pronto, né? Tu bota 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, né? 1 sobre 6, né? Ó, mais 1 sobre 3, ó. Pronto, você basicamente faz o quê? Trocou o P com o P', né? Você basicamente trocou de posição o P com o P'. Quando você troca o P de posição com o P', basicamente, quem é objeto vira imagem, quem é imagem vira o objeto. Você está basicamente utilizando o princípio, né? Júlia, o que acontece é o seguinte, olha. Eu acredito que ser. Por que não usa logo um espelho parabólico? É porque eu acredito que até a construção do espelho é mais fácil você tirar uma calota de uma bola prateada
do que você construir um paraboloide prateado, entendeu? Eu acho que para uma fábrica construir um paraboloide prateado não fica uma coisa assim muito prática, entendeu? Pois é. Então, pela facilidade de trabalhar com os espelhos esféricos e não com os espelhos parabólicos, a gente aproxima o espelho parabólico para o esférico, entendeu? Eu acredito que seja isso, entende? Essa é a ideia, né? Bom, Renato Brito, então, pronto. Então, eu estava falando para você que eu ia te mostrar uma outra aplicação desse princípio da reversibilidade, né? Por exemplo, eu coloquei aqui esses valores, né? Mas a gente poderia colocar outros valores, né? Por exemplo, qual é uma associação em paralelo de resistores que a gente também sabe decorado, ó? 12 em paralelo com 4, ó. 48 dividido por 16, professor, dá 3, né? Olha, 48 dividido por 16 dá 3, né? Então, 4 e 12 e a distância focal 3, ó, também dá certo, né? Ah, tu bota a distância focal 3, é? Bota a distância focal 3, ó. E aí tu bota que o P é 4 e que o P' é 12. Pronto, eu vou fazer um exemplo usando esse 4 e esse 12, ó. Esse daqui, ó, a gente costuma ver, né? Tem questão, por exemplo, de lentes esféricas que usam essa ideia. Olha como é interessante essa ideia que eu vou te mostrar, tá? Vou apagar isso daqui e vou te mostrar uma outra questão de ótica interessantíssima, que também, se você lembrar do princípio da reversibilidade dos raios, você consegue matar a questão, entendeu? Né? Você consegue matar a questão. Renato Brito, e então, pronto. Pronto. Então, ó, tem um tipo de questão que você encontra nos. O camarada diz assim, ó. Ele diz que tem um objeto e ele diz que uma lente, ó. Ele diz que tem um objeto. Ele diz que tem um anteparo, tipo assim, uma tela, né? Um anteparo. E ele diz que o anteparo está a 16 centímetros. Por que o senhor escolheu 16? Porque 4 mais 12, ó, é 16, ó. Ah, tá. 4 mais 12 é 16. Aí ele diz que aqui está o objeto, que aqui tem um anteparo, que essa distância é 16. E ele diz que existem duas posições da lente que eu posso colocar, né, daqui para cá, ó, que a imagem desse objeto vai ser produzida nesse anteparo, ó. Ó. Existem duas posições, uma posição da lente que eu boto mais para cá e a outra posição da lente que eu boto mais para cá. E nessas duas posições a imagem se forma aqui. Pronto. A pessoa já vai se tocar que tem a ver com isso, ó. A primeira posição da lente, o P é 4 e o P' é 12, ó. E 4 mais 12, ó, é 16, ó. Né? E a outra posição, ó, é só tu trocar. É só tu trocar, entendeu? Caraca, Renato Brito. Então, na primeira posição, ó, tu colocaria a lente, ó, a uma distância de quanto? A uma distância de 4, ó. Certo. Na primeira situação, aqui era 4 e aqui, então, era o quê? 12, ó. E o P' é 12, ó.
A outra situação seria você trocar o P com P'. Em vez de colocar a lente aqui, ó, certo, coloca a lente mais para cá, ó. Ah, tá, né? Então, o objeto tá ali, mas agora tu coloca a lente mais para cá. Aí aqui é que estaria o 12 agora, ó. Ah, tá. Aí o P seria 12, né, professor? Isso. E o P', né, é que seria o 4, ó. Qual é a distância entre essas duas posições da lente, ó? Ah, tá, né? Qual é a distância entre essas duas posições? A primeira posição está aqui, a segunda posição está aqui. Quanto é essa distância daqui para cá? Se você estiver me entendendo, me diga. Professor, estou vendo aí que é 12 menos 4, né? Isso. É 8, ó. Ah! É 8, ó. Exatamente, ó. Essa posição bem aqui é 8. É a distância entre as duas posições, entendeu? Bom, é importante que você coloque no seu player do YouTube qualidade do vídeo. Lá no player, não deixe no automático. Escolha 720p, tá? E para tirar o delay, é importante que você coloque o seu... Vamos fazer o seguinte, para tirar o delay, coloca na velocidade 2x. Pega o cursor do player do YouTube e leva até o final, mas ainda assim fica um pouquinho de delay. Se tu colocar o play na velocidade 2x, no instante ele vai chegar no final e se tiver alguns segundos de delay, esses segundos de delay some, ó. Viu, Vinícius? Faz isso daí, Vinícius. Todo mundo, vamos colocar o play na velocidade 2x, que aí o delay some para vocês e o delay some para o senhor também. Mano. É uma maravilha, né? É. Então, Renato Brito, professor, tu poderia mostrar alguma questão que se raciocine dessa maneira? Pronto, deixa eu ver se eu acho. Agora vai. Compartilha aí, professor. Ó. Acho que é. Pronto. Veja aí uma situação como essa, ó. O que o cara está dizendo aí, certo? Ele está dizendo exatamente aquele lance. Normalmente, né? Ó, normalmente ele te dá essa distância D, ó, a distância do objeto até o anteparo. Normalmente ele te dá essa distância D, a distância do objeto até o anteparo. Ele te dá essa distância Dzinho, ó, Dzinho, que é a distância entre a primeira posição da lente e a segunda posição da lente, ó. Aí a distância entre essas posições. Fala aí, professor, esse negócio que tu estava me dizendo. Pronto. Então, vamos tirar aqui, né? Para a gente conversar aqui, ó. O que eu estava te dizendo? Eu estava dizendo o seguinte. Aqui está o objeto. Aqui está o anteparo com a imagem, né? Essa é a primeira posição da lente e essa é a segunda posição da lente para produzir, a partir desse objeto, uma imagem no anteparo. Duas posições, né? Basicamente, na primeira posição, você vai ter um valor do P e um valor do P', e quando eu troco a lente de lugar, eu simplesmente inverti quem é o P' e quem é o P, entendeu? Quem é o P passa a ser o P' e quem é o P' passa a ser o P, entendeu? Então, quando a lente está nessa primeira posição, vamos supor que isso daqui é o P, ó. Tá? E, portanto, o outro lado vai ser o P'. Eu quero que você entenda por que eu estou te falando que essa distância aqui tem que ser igual a essa, ó. Professor, por que essa primeira distância tem que ser igual a essa? É só você ver que essa primeira distância é 4, ó, nessa situação, e quando eu troco a lente de lugar, o 4 que está ali veio para cá, ó. É lógico, né? Porque primeiro o P era 4 e o P' era 12, ó. E agora se eu colocar a lente para cá, agora é como se o objeto estivesse aqui, ó, e a imagem estivesse ali. Aí, pronto. Entendeu?
Então, por isso que eu tenho certeza que esse número tem que ser igual àquele, ó. Eu tenho certeza que esse x tem que ser igual a esse x por causa disso. Quando a lente está na primeira posição, o P vale x e o P' vale x mais D. Ótimo. E quando eu pego essa lente e eu trago para essa posição, agora o P passa a ser x mais D e o P' passa a ser x. Ah, tá. Por isso que esse número tem que ser igual a esse número, entendeu? É. Tá aqui. Por isso que aqui tem 4, ó. E aqui tem 4. Tá. Então, se aqui tiver x, aqui tem que ter x. E esse D, que é esse Dzinho, que é a distância entre as duas posições da lente, normalmente ele vai dar. Então, Renato Brito, no caso aqui, cara, eu já posso dizer que Dzão menos Dzinho é igual a 2x. Pronto, ó. Eu já posso dizer que Dzão menos Dzinho é igual a 2x, né? E, portanto, se eu precisar, eu posso dizer que x é o quê, Renato? Dzão menos Dzinho sobre 2, ó. Aí, Renato Brito, como é que eu vou descobrir, mancho? Nessa questão, normalmente ele está pedindo a distância focal, entendeu? Aí eu posso fazer o quê? Que a distância focal é o produto sobre a soma, né? Eu posso fazer que é o produto sobre a soma. P vezes P' sobre P mais P', né? Tá bom, professor. Pô, então faz aí. Pronto. Então eu vou fazer aqui a conta. O produto focal, a distância focal, Renato Brito, é o quê? Né? O produto sobre a soma. O P seria X e o P', X mais D. Ah, tá, né? Então, o P vai ser X. X. Pronto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Dzão menos Dzinho sobre 2 é o P, ó. Tá. Vezes o P'. Pronto, o P', ele é o quê, Renato? Ele é X mais D. Renato Brito, mancho, quanto é que vai dar X mais D? Espera aí. Vamos fazer bem aqui no rascunho. Quanto é, professor, que é x mais... Pronto, x mais d, ó. É isso daqui mais d. Deixa eu fazer logo aqui para ganhar tempo, né? É dzão menos dzinho sobre 2 mais d. O d, eu vou colocar assim, ó, 2d sobre 2, tá? Que já é para tirar o MMC, ó. Ah, tá. Então, quando eu fizer essa conta, tu tá vendo que vai dar dzão mais dzinho sobre 2 ou não? Ah, porque vai ficar menos Dzinho mais 2Dzinho, né? É. Então, eu acabei de descobrir que x mais D dá isso. E, então, né? Eu vou, então, agora fazer minhas contas. Então, lembre-se que o P vale x e o P' vale quanto? X mais D. X mais Dzinho. E aí, eu vou descobrir que a distância focal é o produto sobre a soma. O x, eu já sei que é isso. O x mais d, eu já sei que é isso. Tá, agora eu vou substituir, entendeu? Ou seja, fica bem mais curto. Quando você já visualizou que essa distância tem que ser igual a essa, você ganha uma vantagem enorme, entendeu? Então, professor, o P' em x mais d. Ou seja, vai ficar dzão mais dzinho sobre 2, ó. Isso daqui é o produto, dividido pela soma. Pronto. A soma do P com o P', é claro que vai dar esse D, né? O P, né, daqui para cá e o P' daqui, ó. Isso mais isso vai dar esse Dzão, ó. É lógico, né? É claro que vai dar, né? P mais P', isso mais isso vai dar esse Dzão. P mais P' vai dar esse Dzão, ó. Ah, tá, né? Entendeu? P mais P', claro que vai dar esse Dzão. Então, aqui vai ter aquele produto notável, né, pessoal? A mais B, A menos B. Aí fica A2 menos B2, né, ó? Sobre 2 vezes 2 é 4, né, ó? É 4D. Então, a distância focal daria isso daqui, ó. A distância focal dessa lente, né, ó?
Caramba, Renato. Pois é, e isso, de novo, está relacionado com o quê? Com o princípio da reversibilidade dos raios. Por isso que eu queria te mostrar não só aquela questão da AFA, como também essa ideia de, né, mudar a posição da lente. Uma coisa que eu chamo a sua atenção é que, de novo, quando você muda a posição da lente, a ampliação inverte, né? Aí é, né? Porque tu sabe, né? A ampliação vai inverter. No primeiro caso, professor, quanto é que era menos P' sobre P? Né, ó, era 12 sobre 4. No primeiro caso, ficava 12 sobre 4. Aí, claro que quando eu inverter, ó, vai ficar 4 sobre 12, ó. Ou seja, a ampliação era 3, e quando eu levo a lente para outra posição, que significa trocar o P com o P', a ampliação inverte, ó. Uma é o inverso da outra. Uma é 3 e a outra é 1/3. Então, toda vez que rola esse lance de trocar o P com o P', o princípio da reversibilidade dos raios, a ampliação vai inverter. Se ela era 3, passa a ser 1/3. Se ela era 1/2, ela passa a valer 2, entendeu? Caraca, mas pois é, eu tinha que te dar essa dica, porque essa dica era muito legal, tá bom? Então, beleza, moçada. O objetivo hoje era resolver aquela questão da AFA que a galera tinha pedido e, mais uma vez, explorar esse lance aqui do princípio da reversibilidade, né? Então, eu acho que os nossos objetivos foram atingidos, não é isso? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, me diga aí, professor, eu queria perguntar um negócio aí, tal. Como é que ficou, Júlia? No final das contas, Júlia, tu entendeu bem, bem direitinho? Júlia, que estava aí com a gente no chat. Vitor Alves, como é que nós estamos aí, galera? Pois pronto. Bom, o pessoal que ainda tiver aí, né? O pessoal que tiver ainda me assistindo, vamos dar uns likezinho no vídeo, só para que o vídeo no YouTube seja levado para mais espectadores, né? Para que outras pessoas possam ver esse nosso vídeo mais tarde, né? Tá bom? Então, quem puder, dá mais uns likezinhos aí, só para o nosso vídeo subir, certo? Gostou aí, pessoal? Gostaram? Então, pronto. E aí, lembre-se que quando você troca o P com o P', a ampliação inverte, né? Ó, a ampliação inverte. Então, eu agradeço aí a todos a presença, Vitor Alves, Leandro Souza, né? Ó, Júlia. Mais de 10 mil espectadores simultâneos, né? 10K, 10 mil espectadores, não é toda hora, né, que a gente entra no YouTube e encontra 10 mil espectadores para assistir a nossa aula, né? Nem o Wesley Safadão, professor, consegue isso, né? Pô, não é? Não é verdade? Então, valeu. Obrigado aí pela presença de todos, pela paciência e a gente volta aí a se falar, viu, moçada? Bons